Cara, Fred van Amstel. Funciona esse troço, cara. Eu fiz um teste rapidinho e o diabo do negócio funciona. Então, acho que a gente pode usar isso daqui. Vai ficar melhor que o Skype. Bacana. Não é legal? Sabe, cara, primeiro, sabe, que bom ver a tua cara. Meu, faz muito tempo que eu não vejo você, seu maluco. Eu fui até a Holanda e não te vi. Como é que você está? Tô ótimo, Renê. Tô muito satisfeito de estar de volta aqui pro Brasil. Você enlouqueceu, né? Só para saber. Tô brincando. Mas você voltou para ficar ou você vai voltar para a Holanda de novo? Não, voltei para ficar agora. Eu passei esses 4 anos lá fazendo o doutorado e agora ficou faltando apenas fazer a defesa, que é uma formalidade, né? Uau! Você vai fazer defesa em holandês? Não, defesa. Eu poderia escolher fazer em holandês, mas eu preferi não fazer isso porque meu nível ainda não é tão fluente assim. Cara, mas vou fazer em inglês. E não deve ser, assim, fazer um só comentário rápido, que eu acabei de voltar de lá, é uma língua dura pra caramba. Eu sei que parece com alemão, eu sei que parece com inglês, mas foneticamente, cara, é uma agressão contínua. Com certeza, Renê. Eu costumo dizer para as crianças que, quando elas explicam como é que é holandês, aí eu falo uma coisa em holandês do tipo, você falar bom dia é goedemorgen. Isso, é tipo assim, parece que você tá com um problema. Eu falo uma linguagem de monstro, né? Cara, que bom te ver, que bom te ver. Agora, assim, obviamente a conversa não tem pauta nenhuma, só para a gente, né, matar a saudade, mas eu nunca te perguntei direito, qual que é a tua ligação com a Holanda? Pelo nome está mais ou menos óbvio, né? Mas você é descendente? O que funciona? É isso aí. A minha família, por parte de mãe, descende da Holanda, né? Inclusive, minha mãe morou na Holanda por muitos anos, cresceu lá e fala holandês fluentemente como língua materna, né? Que os avós eram realmente holandeses. Olha que legal, é um país extraordinário. Eu estive lá agora com um pouco mais de tempo, aí vai nos museus, vai ver a história dos caras, você convive, é um puta povo bacana. Eu ficava, pô, que legal que o Fred está aqui, mas você é doido, voltou, vai fazer o quê? É o usabilidoido. Cara, como é que você inventou esse nick do usabilidoido? Conta aí. Então, eu estava pesquisando a área de usabilidade, bem no começo da minha carreira, quando eu era web designer, eu tive esse contato com um livrinho do Jacob Nielsen e falei, poxa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Só que eu falava, mas é meio chato, né? Nem me fala. E aí eu tinha uns amigos que eram designers e tal, eu trabalhava junto com eles, e eu achava eles mais descolados. Eu falei, poxa, se eu for falar de usabilidade com esses caras não vão me ouvir, porque é chato. Então eu tenho que deixar a coisa um pouco mais divertida. Eu falei, usabilidoido. Muito então, um cara que não leva a usabilidade tão à risca, não é tão ortodoxo, digamos assim. Muito bem, você já era user-centric, você já estava pensando pelo modelo mental do outro. Muito bem, tá no sangue. Cara, mas assim, me conta, na verdade, eu nem lembro desde quando que a gente se conhece. Desde quando que a gente se conhece, Fred? Faz tanto tempo. Ah, Renê, olha, acho que eu te conheço, acho mais tempo do que você me conhece, porque eu escutava o Rod e Avisa, né? Desde aí do comecinho, talvez dos primeiros podcasts, né? Não me lembro exatamente em que ano isso foi, mas eu me lembro que eu vi uns MP3, assim. Eu peço MP3 para baixar com conteúdo, eu só sabia MP3 com música, né? E de repente entra um cara já falando, assim, um conteúdo super interessante, né? Obrigado. E eu me inspirei muito aí no Roda Avisa aí para as coisas que eu desenvolvi depois, os habilidades, eu tenho influência também. Olha puxa, que honra. Mas agora, onde você estava nessa época? Você estava em Curitiba? Onde você estava? Não, naquela época eu estava em Curitiba. Estava em Curitiba. Aliás, assim, você, um pouco que eu vi da tua história, você já morou nos lugares mais disparatados, né? Da onde você é, afinal? Assim? Não, eu estou agora aqui falando com você da minha terra natal, que é o Rio de Janeiro. Apesar do meu sotaque não ser tão forte. É verdade, teu sotaque é muito leve. Mas eu vivi em Curitiba desde os 8 anos de idade. Aí fiz toda a minha formação profissional também por lá. E depois só que eu fui morar na Holanda. Então não morei em lugares tão disparatados assim. Tá bom. Porque tinha umas coisas no norte do país, não lembrava muito bem. Você tem um filho lá. Sim, eu tive no Acre também um tempo, né? Meu filho morava lá. No Acre, isso aí. Cara, mas olha, eu não sabia que você tinha começado como designer. Olha só, então, eu na verdade fiz a faculdade de jornalismo, né? E eu estava ainda na faculdade quando eu escutava os seus podcasts, aí eu falei, poxa, legal, tá. Não, assim. Fui eu, então a culpa é minha.
Eu te pago o próximo almoço, tá? Mas sabe que uma coisa que eu notei de diferença, assim, você estava meio que no meio termo nesse caminho, mas eu notei que entre as pessoas com quem eu conversava, que eram jornalistas e os designers, que os jornalistas reclamavam, criticavam tudo que havia de errado no mundo, mas não mexiam uma palha para mudar. Ah, que interessante. Ok, comum. Quando eu cheguei comecei a conversar com designers, eles falaram, não, vamos fazer então, aqui tem um projeto, vamos começar um projeto, vamos fazer, ó, fiz um rascunho de uma mudança, de uma solução, enfim. Eles eram muito mais proativos, digamos assim, para mudar o mundo. Olha que legal, que legal. E eu falei, eu acho que eu vou ficar mais próximo desse pessoal de design, apesar de que eu não nego a minha origem no jornalismo, né? Eu acho que eu faço um pouco de meio de campo, né? Não, você faz um belíssimo meio de campo. Aliás, tem uma coisa que é estranha, assim, se eu parasse para pensar, qual será que é a formação do Fred, eu não ia conseguir adivinhar, porque você tem essa característica de fazer a ponte entre várias disciplinas. Né? Você está falando de usabilidade, mas com uma pegada que é completamente lúdica, você está pensando em inovação, você também consegue, né, encantar o cara, que é o cara de negócios. Se você não tivesse me contado, eu teria muita dificuldade para adivinhar. Pois é, René, eu acho que a gente compartilha, assim, digamos, essa caminhada, romaria transdisciplinar, né? A gente não consegue ficar preso, digamos assim, num único território, numa caixinha, né? É a história da minha vida, é isso aí. Vou ficar com o cheio d'água agora aqui. Pois é. Mas, cara, você chegou a trabalhar profissionalmente como designer ou não? Como é que foi? Sim, já trabalhei muito como designer freelancer, designer gráfico, fazendo produção de logos, cartazes, impressos, mas isso bem no comecinho da carreira, né? E ao mesmo tempo também trabalhando com web design, fazendo a parte gráfica mesmo e o front-end, digamos assim, de vários websites. Mas isso foi mais ou menos até 2005, por aí, quando eu enveredei para essa área de usabilidade e design de interação mais tarde, né? Onde não tem mais o aspecto gráfico tão importante. E aí, assim, eu tive em flashes, né, em alguns daqueles eventos da Adriana Mello, eu fui te visitar acho que uma ou duas vezes lá no Fábio Ludens em Curitiba, tá? Mas assim, quando eu cheguei, o Fábio Ludens já existia. Eu falei, cara, como é que isso daqui nasceu? Eu não conseguia, né, ver os passos de você lá trabalhando como web designer a você sendo um cara formando turmas e mais turmas e mais turmas com essa pegada de... Aliás, conta um pouco do Fábio Ludens, que é uma puta história legal. Eles montam robôs. Pois é, o Fábio Ludens surgiu de uma necessidade de várias pessoas que estavam se sentindo sozinhas e pensando, poxa, dá para fazer algo melhor do que a gente está fazendo com o trabalho de simplesmente fechar os websites e aplicativos mais bonitos, né? Então, esse pessoal se encontrou através do meu blog, né? Eu postei no meu blog, olha, é verdade, como é que usa Habilidoido, né? Então eu coloquei lá, olha, será que a gente poderia ter um curso de design de interação no Brasil, tal como existem em outras universidades europeias, nos Estados Unidos? E aí as pessoas que responderam nos comentários, que moravam em Curitiba, eu entrei em contato pessoalmente e falamos, poxa, vamos fazer isso? E aí, como que a gente vai fazer isso? Aí pensamos, vamos fundar uma associação sem fins lucrativos e fazer parceria com a universidade. Que legal isso, cara! Que legal! Depois, você estava super bem instalado, você acabou pegando um espaço que já era de uma instituição de ensino, não era uma coisa assim? Exatamente. Você conheceu lá a Faculdades Internacionais San Martín, que é uma faculdade colombiana, que chegou ao Brasil recentemente e aceitou a parceria, digamos assim, de trabalhar em conjunto para oferecer uma pós-graduação. Que são crianças... Agora me conta, quando eu cheguei lá também, eu estou tentando connect the dots aqui, né, que nem falei no Steve Jobs. Você já tinha uma metodologia super interessante, muito original. Tá? Eu lembro que na época você estava pesquisando várias fontes, você é um cara bastante curioso, bastante fuçador. O quanto ali era referência externa e o quanto era coisa que você, sei lá, criou? Não, eu acho que no começo do Fábio Ludens a gente era 80%, 90% referência externa, né? Mas a gente tinha essa intenção, gente, vamos tentar pensar o que seria um design de interação brasileiro.
Muito legal. Buscar, digamos assim, uma características próprias nossas que tem a ver também com a nossa cultura. Cara, assim, a primeira coisa a gente está muito preocupado com a importação de modelos prontos, que eu acho que na área de usabilidade, porque essa questão de misturar o fazer, como a gente faz essa reflexão, né? Sim, é verdade. A gente queria que na design de interação tivesse esse trabalho de tropicalização, né? Apesar de que essa consciência em termos de o que a gente estava fazendo só veio alguns anos depois, quando a gente começou a se identificar muito com o trabalho que o Gilberto Gil estava fazendo no Ministério da Cultura, com pontos de cultura. Não sei se você lembra disso. Pouquíssimo, conta. É um programa fantástico que ele meio que distribuiu, descentralizou, digamos assim, os incentivos para formações de grupos culturais ao redor do Brasil, e ele deu, junto com esse incentivo financeiro, um kit de produção multimídia para que esses grupos utilizassem a internet como mídia principal e mídia digital para divulgar os trabalhos, sabe? Eu não sabia disso, cara. Como eu estava dormindo no ponto, que coisa louca. Que legal. Muito interessante esse trabalho. Isso morreu ou teve continuidade? Não, esse morreu no último mandato da Dilma, pode-se dizer, né? Onde os ministros da Cultura não tiveram a percepção de continuar dando força para esse programa, né? Só que agora, com a volta do Juca Ferreira, no começo desse mandato, reativou. Então, hoje está uma efervescência muito grande dessa comunidade aí. Inclusive, nesse momento, está aberto editais novos para incentivo a pontos de cultura, né? Acabou de abrir para o Ministério da Cultura. Então, a gente acredita que tem uma volta, digamos assim, a esse grupo. Não, sabe o que é legal, cara? Eu cheguei, acho que, visitar você 2 vezes lá no Faberludo. Se você quiser explicar a história do nome, também é legal, porque o nome também tem uma boa história. Mas, não era pouca coisa, não. Tinha turmas grandes, cara. Quantas turmas vocês chegaram a ter? Olha, a gente formou 7 turmas no total. Tá. O total de alunos que finalizou o curso deve ser por volta de uns 80, por aí. Porque muita gente desiste no meio, né? Claro, é verdade. Qualquer curso de rádio e TV entraram 40, se formaram 8. Mas a gente não estava muito preocupado com quantidade, sim, fazer um trabalho completamente diferente do que havia em outras faculdades de design, né? Então a gente focalizava muito em construir projetos com impacto social, né? E pensando que é uma tecnologia como meio, não como fim, né? Muito legal isso. Nossa, eu lembro de umas histórias. Uma coisa que eu lembro que era bacana, além de ter visto você brincando com os kits de robótica, tal, mas eu lembro de ter visto na parede umas coisas de storytelling muito legais. Se eu não me engano, eu lembro de um rapaz que veio puxar prosa comigo, não lembro mais o nome, que ele tinha um projeto muito bacana que era para, na escola, no recreio, as crianças terem um jogo em que reforça o ensino. Então, era uma coisa lato senso em termos de interação. Não é interação tipo dedo na tela, assim, né? Não é exame de próstata. Era tipo interação lato senso. Conta mais, porque essa é uma das coisas mais inspiradoras, cara. Essa história... A gente começava o curso falando, este não é um curso de design de interfaces. Interface é um meio, interação é o que você faz com esse meio, né? Que é uma parada que, na verdade, eu trouxe já da comunicação, né? Na comunicação se fala muito disso, que diz assim, o meio é a mensagem, né? O Marshall McLuhan falava no passado. Mas hoje em dia, as escolas de comunicação, os comunicadores sabem que não é só o meio que importa, mas o que importa é com quem você está falando, né? Claro. E como você está falando, e com o que está acontecendo a partir da sua fala. Isso, muito bem. E isso é o insight que trouxe da comunicação para o design, focalizar nas relações sociais, na comunicação que se dá através de uma interação. Né? Que tipo de coisas que o pessoal bolou lá? Porque eu lembro desse projeto que era uma coisa meio lúdica na escola, que acho que lá vem a história do Faber Ludens de novo, que em algum momento você vai ter que contar. Mas o que mais que pintou lá de ideias legais? Olha, o que eu achei muito interessante foram projetos que conectaram pessoas com deficiências físicas, né? A outras pessoas que não tinham deficiência ou que tinham deficiência, né? A gente teve vários projetos nessa área de tecnologias assistivas, mas assistivas no sentido de não ser uma coisa assim chata, mas que seja uma coisa lúdica e que traga uma experiência até mais rica para quem tem essa deficiência do que quem não tem, né? Por exemplo, a gente teve uma moça que fez como trabalho final de graduação, a Samiri
de Souza, ela é fantástica o trabalho dela, que era o seguinte, era um jogo de tabuleiro para crianças usarem com o tato. Então, tinham vários objetos, assim, pequenos, né? E esses objetos eram dispostos numa sala, e aí tinha desafios para você reorganizar essa sala, esses objetos, e atingir certos objetivos, né? Então, eu achei fantástico. Esse projeto, o mais legal de tudo, sabe, Renê, é que após 4 ou 5 anos, acho que ela já se formou, o jogo continua sendo usado no Instituto de Cegos lá do Paraná. Ele é um produto real. Que legal, cara. Puxa, que história bacana. Que legal. Sabe que uma das... Eu lembro que eu sempre tive essa mania de ficar gravando, quando eu encontro uma história legal, gravar e divulgar, né? Uma vez eu era com o pessoal da Casa André Luiz, eles mostraram... Não sei se chegou a ver essa história, você lembra disso? Eles têm lá pessoas que têm limitações tão grandes que o cara não consegue nem falar. E aí eles usam uma tecnologia assistiva também, que é um tabuleiro, eu já esqueci o nome do cara, Bliss, sei lá, eu não sei. Mas o que acontece? Eles vão ajudando o cara a se expressar, aí no fim o cara que está ali todo, né, entrevado, ele consegue escrever poemas, aí eles pegam o poema desse cara e põem na internet. Quando o cara me contou essa história, cara, eu chorava que nem criança. Porque, puta, é muito legal. Eu vou te passar esse link depois, é uma história muito bacana. Fantástico. Eu acho que trabalhar com esse tipo de público é muito importante para sensibilizar os designers, né, a pensar no usuário, porque quando você trabalha com públicos que não tem uma diferença muito grande, sim. Existe uma tendência muito grande do designer achar, não, o usuário é igual eu. Então ele vai racionalizar assim, quando eu estiver projetando, vou projetar o que eu gosto, do jeito que eu quero. Isso aí que mora um perigo, digamos assim, né? Umbigo-centric design, né? Umbigo-centric. Design centrado no umbigo. Essa é uma boa ideia. Mas eu não quero imaginar o logo disso, melhor não quero pensar nessa história. Mas, cara, o pessoal, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra lá no Theo Faber-Ludens com o Akita Sanko, nosso amigo, né, Akita, lembra? Até comigo, foi super legal, tal. E eu puxei prosa com seus alunos, porque eu sempre puxo prosa, né? E, cara, tinha gente do Brasil inteiro fazendo curso em Curitiba. Da onde que as pessoas vinham? Olha, Renê, a gente teve aluno vindo até de Salvador, na Bahia, assim, viajando, sei lá, 2.000 quilômetros todo mês. Nossa, e Salvador para Curitiba não são só 2.000 quilômetros, né? É um abismo, que são 2 planetas diferentes. E é caro também, né? Mas a gente pensou no modelo de pós-graduação que fosse possível que essas pessoas pudessem vir participar, né? Então, né, a cada um mês tinham 2 dias intensivos, final de semana intensivo, de aula, justamente para que a gente sabia que várias pessoas de lugares diferentes do Brasil iam se interessar, né? Mas aí o resto você fazia como? Você tinha uma plataforma online? Como é que era? A gente tinha um site, né, que no começo a gente pediu aos alunos que todos os trabalhos fossem postados pelo site. Você entrega de trabalho na publicação. Olha que engraçado. E aí, para fazer esses projetos, eles utilizavam Google Docs, utilizavam Skype, e a gente foi percebendo que isso era um modelo viável, digamos assim, para desenvolver o projeto, porque até, na verdade, as grandes empresas, grandes escritórios de design, tem multinacionais e tal, já utilizam esse tipo de colaboração à distância, né? Sim. Sabe o que eu me lembro também, cara? Não sei em que pé que tá, estou tirando aqui da memória, tá? Que você tinha uma plataforma que era como se fosse o equivalente do open source, como se fosse um GitHub, né? Só que não para código, mas também para design. Conta um pouco mais essa história. Eu não sei que fim levou, mas, cara, é muito legal essa história também. Não, muito legal, principalmente porque você é patrono desse projeto, né, Renê? Como assim? O que eu fiz? A culpa é minha. Então, quando eu tinha essa ideia de criar essa plataforma, Renê, por acaso eu me encontrei com você lá na Local Web, você estava lá nessa época. Ah, eu lembro, que eu até entrevistei você, é verdade. Isso, aí eu falei, Renê, olha só, estou com essa ideia aqui, queremos mostrar essa plataforma. Mr. Usabilidade, eu estou aqui com o Gustavo também, Renê falando, a gente está aqui na Local Web. O Gustavo estava conversando com a gente e, cara, compartilha, pelo amor de Deus, que a gente tem que fazer barulho com isso, essa noção de design livre. Eu conheci o teu trabalho, eu conheci o Faber-Ludens, mas essa história de design livre, cara, é genial. Então, a ideia do design livre é se inspirar na noção de desenvolvimento do software livre, utilizar a mesma ideia de abertura, de conhecimento aberto, de participação aberta
no design. Aí você fala, pô, mas o software livre tem design, só não tem método para trabalhar com o design. Então a gente está desenvolvendo a ideia de que no software livre você compartilha o código-fonte. No design livre você compartilha o método de desenvolvimento, a metodologia. Depois dessa conversa, aí eu mandei um e-mail para você, agora me lembrei, falando, olha, a gente quer fazer uma plataforma para que todo mundo possa trabalhar com colaboração do jeito que a gente trabalha aqui. E aí você falou, poxa, eu vou conectar vocês com a Local Web, e a Local Web foi o nosso patrocinador de hospedagem por vários anos, né? Olha, que legal, é verdade, eu tinha esquecido disso, eles bancaram, que bárbaro. Foi fantástico. Eles fizeram isso, de bancar umas iniciativas assim legais. Admirável. Foi muito legal. Mas conta um pouco mais, que eu não lembro muito bem como funcionava a história do design livre. Então, o design livre é a proposta de que você projeta em público. Então, os seus projetos são feitos em plataformas que vai deixar rastros. Tudo que você fizer vai ficar ali registrado e outras pessoas vão poder conseguir outros caminhos, que no design você explora várias ideias. Às vezes você pega uma e desenvolve, de repente alguém pega outra e desenvolve em outro caminho, né? Entendi. É como se você pudesse fazer um fork de uma ideia, né? Tem uma ideia. Exatamente, exatamente. A gente meio que tentou adaptar essa estrutura de desenvolvimento que se chama Bazar, né, no software livre, para o design, né? Eles dizem que é diferente de uma catedral, né? Uma catedral é aquele negócio mais... Não aguento mais fazer bazar e catedral. Porque deu tudo errado, não adiantou nada, você só tem catedral. Bela é isso aí. Não bazar nenhum. Mas, cara, essas iniciativas todas, porque imagina, o Faber Ludens foi uma iniciativa... Aliás, eu vou contar sobre o Faber Ludens como eu sei, tá? Faber Ludens vem de Faber, fazer, porque tem a história do... Além do Homo sapiens, tem o Homo Faber, né, o homem que faz, e também tem o Ludens, que vem da parte do jogar, que tem um livro que acho que até de um cara holandês, que é o Huizinga, se eu não me engano. É o Huizinga? Ou é outro cara? Huizinga. Huizinga, ok, Huizinga. Do Huizinga, que chama Homo Ludens, o homem que brinca, que aliás é um puta livro maravilhoso. Eu li o Huizinga faz bastante tempo, muito bom. É daí que vem o Faber Ludens, é isso? Exatamente. Você pode me contratar de assessor de imprensa, pronto. Eu já sei até falar o nome do homem. Que ótimo. Mas em que pé que está essa história? O design livre, Você tinha uma outra plataforma online também, estou tentando lembrar que nome que tinha, ou eu estou enganado, antes do design livre. Você não tinha uma plataforma? Não, tinha a plataforma, o próprio site do Faber Ludens era uma plataforma, né? E depois a gente criou essa plataforma Corais, né? Com a ajuda da Local Web. Mas era essa história do Corais? Essa é a Corais, é essa daí que a Local Web nos ajudou, né? Então Corais é a plataforma que você usava para a história do design livre. Isso. E olha só, René, essa plataforma hoje já está com mais de 4 mil pessoas utilizando. Nossa, fala sério. E mais de 300 projetos, continua crescendo, assim, como uma plataforma assim, reconhecida aí nessa área de cultura digital. Porra, cara, eu vou pegar os links e depois vou colocar tudo na descrição lá para o pessoal dar uma olhada. Bacana. Sabe uma coisa que mata? Aliás, é uma das razões da gente estar conversando aqui, é uma das razões para o Guia dos Perplexos e tal. É que, embora o digital tenha inúmeras facetas, parece a história do multiverso, lá da teoria das cordas, o pessoal só fica olhando para o lado que é o lado da moda. É a social media, é o prêmio em Cannes, é a porra da mídia. Eu não gosto de mídia, então eu tenho que me controlar. E, pô, tem coisas muito legais acontecendo que ninguém fica sabendo, cara. Não é justo isso. Eu acho que as dinâmicas de distribuição de ideias atuais que a gente está utilizando ainda focalizam muito no massivo, né? Se a gente for ver o que bomba no Facebook, né? São conteúdos que têm um certo apelo à massividade, aquela coisa mais pasteurizada. E eu acho que o Guia dos Perplexos, uma das perplexidades minha, e eu acho que sua também, é que ao invés da gente mudar esse paradigma de repetir o que é massivo, a gente continua fazendo a mesma coisa com a internet, apesar dela permitir fazer diferente, né, não? Você tocou num ponto que para mim é um ponto bastante sensível, que assim, eu acho que a gente já se reconheceu um no outro o romantismo e o idealismo, né? Em várias ocasiões a gente já teve esse momento lindo de reconhecer esse paralelismo de pensamento. Mas eu, pelo menos nos últimos anos, a hora que de repente a coisa começou a desviar daquele sonho, seja lá qual fosse o sonho lá atrás, e aí quando você percebe, a gente está fazendo por conta própria, né, o pior da indústria cultural, né, que antes você fala, é a indústria cultural, do capitalismo, sei lá do quê, aquela
porcariada que o pessoal de esquerda ensinava na faculdade. Cara, não é indústria cultural, não é capitalismo nem nada. Você dá a ferramenta na mão dos caras, ainda mais com esses algoritmos do Facebook, que é um tipo de seleção natural, mas uma seleção natural do que é, sei lá, leviano, rápido, né, sensacional, massivo e tal. Cara, tá pior do que... É como se tudo fosse TV Record, como se tudo fosse aqui agora, como se... Não é? Eu tô sendo muito preto no branco. Não, eu acho que é essa sensação mesmo que dá, né? Mas eu acho que tem a ver também com a estrutura dessa interação, né? Por isso eu foco tanto no design de interação, porque eu acho que essa estrutura tem uma relação com o conteúdo também, né? Por exemplo, o Orkut era diferente do Facebook, né? Eu, por exemplo, não via essa repetição, assim, deslavada de misoginia, de homofobia, de agressividade, não tinha isso, apesar de ter ainda muitos conteúdos que não eram muito edificantes, a coisa não se espalhava com esse ódio, né? Essa coisa assim que dá vergonha de ser humano, né? Sabe a imagem que eu tenho da Primeira Guerra Mundial? Que assim, é trincheira, tá todo mundo entrincheirado, o primeiro que levanta a cabeça é uma metralhadora desgraçada. Se você quiser se aventurar, é arame farpado, é a impressão que eu tenho, que o nosso terreno virou trincheira. Ninguém se mexe 1 centímetro para um lado nem para o outro. E eu acho que é by design, eu acho que é justamente o que você está falando, é o design da interação, é o algoritmo, é o design da interação, é o modelo de negócios, e todo mundo vai nessa, né, cara? Não tem jeito. Você viu aquela atividade que a gente fez no Fórum do Software Livre semana passada? Não, nem sabia. Então, a gente fez para tentar, digamos assim, desconstruir esse papel mediador do Facebook, mostrar que ele não é neutro. Uhum. Então, a gente fez um jogo do Facebook para simular o algoritmo usando processadores humanos. Cara, conta como foi isso? Você é completamente pastel, cara. Olha, foi uma das experiências, assim, René, que me ajudou a confirmar, digamos assim, essa minha intuição de que design de interação é sobre relações entre pessoas, e não sobre tecnologia, né? A tecnologia entra como secundária nesse processo, né? Então, o que a gente fez? A gente simulou a mesma tipo de interação que você tem no Facebook. O que tem? Uma pessoa escreve um post-it com atualização, manda para um outro amigo que está conectado por um fiozinho de LAN, e aí esse amigo pode retornar, se ele não gostar, a mensagem, aí acabou, a mensagem não se espalha, ou ele pode gostar, colocar um adesivo de like e passar para frente para outro amigo. E se você repete isso com várias pessoas ligadas numa rede, você tem aqueles efeitos redes super interessantes de mensagens que viralizam, por exemplo. Olha que interessante! Porque aconteceu o seguinte, uma mensagem que uma pessoa gostou, a segunda gostou, a terceira gostou. Quando chegou no 10 gostou, ninguém mais sabia de quem era a mensagem não podia voltar para o autor e parar de circular na rede. Ela viralizou. Você fez uma versão analógica, que ótimo. Exatamente, versão analógica do Facebook. Mas sabe que, na verdade, pensando como você, na verdade tudo é analógico. Tudo é analógico. Sim. O digital desaparece no meio. No final das contas, somos todos humanos, né? E eu acho que mais humanos ainda, talvez, quando a gente está se relacionando pela tecnologia, né? Porque não tem nada que não seja mais humano do que a tecnologia, né? Eu penso assim. A gente que fez, não tem quem botar a culpa, né? Não tem... Pensar o seguinte, a gente fez, né? A gente colocou toda a nossa humanidade, inclusive os aspectos negativos dessa humanidade, né? Menos pouco motivo de orgulho, né? Mas tá ali, é parte de nós. Que engraçado que você fez isso, cara. Você registrou? O que você fez? Então, a gente gravou um videozinho, né? Tem um videozinho lá nos Apelidores explicando. E eu fiz, na verdade, uma coisa engraçada, René, um experimento aí, um segundo experimento, que é, na verdade, provar, digamos assim, que como funciona, que esse sistema de multiplicação de mensagens do Facebook, ele tem brechas para mudanças, né? Então, eu coloquei um conteúdo descrevendo o experimento dentro do próprio Facebook, falando como que as pessoas podem, digamos, reproduzir o código do Facebook dessa maneira offline,
e, inclusive, fiz um impulsionamento da publicação com dinheiro para a coisa se espalhar. Nossa, guerrilha total, total. Guerrilha total. E, poxa, bombou, já foi um post aí de longe mais linkado aí, likeado aí nos habilidores, né? Cara, só você para bolar. As pessoas estão discutindo. Só você, cara, essa foi genial, 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 muito, muito legal.